Decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Gontimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Olá, Adriana. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Renata Maciel, sou sócia e diretora de consultoria da Cúpula. Estou aqui com a Adriana Magalhães, que é sócia, diretora da Celular Imóveis, aqui de Belo Horizonte, uma das grandes referências aqui da cidade. Muito contente por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando do Modo Avião. Obrigada. Obrigada, é uma alegria para mim, né? Eu já acompanho a Cúpula há muito tempo, acompanho o Modo Avião, eu acho que vocês trazem, né, assuntos de muito impacto para o nosso mercado, então eu que tenho de agradecer de estar aqui, prazer. A gente fica muito feliz, realmente falamos sempre o quanto que aprendemos com vocês e quanto para a gente é reconfortante saber ser tão bem recebido, né? Obrigada. Por vocês aqui. Os mineiros são especialmente encantadores, sabem receber como ninguém. Ficamos muito felizes. Obrigada. Você vai passar o restinho do ano aqui conosco. Ah, quem dera, quem dera. Eu queria começar o nosso papo perguntando para você, né, sobre essa trajetória mesmo. A gente ouve muito já falar da tua história, tô curiosa aqui para conhecer mais detalhes, mas de uma mulher pioneira que começou muito jovem, né? Mais um caso de empresa familiar que tem uma questão de sucessão, e você muito jovem assumiu. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse início, dessa trajetória até você assumir aí a frente da Celular. Tá. Vou contar um pouquinho, então, de mim. Eu comecei a trabalhar na imobiliária, né, na Celular, com 14 anos de idade, né? Eu estudava de manhã e de tarde eu ficava na imobiliária fazendo meus exercícios e atendendo telefone, datilografando contratos e recibos para os clientes. A imobiliária era muito pequena. Na verdade, era só o meu pai. Ele fundou a empresa com esse nome, Celular, porque isso traz muito da personalidade dele, dos valores dele, que é céu de Deus e lar de família. Olha, e ele que criou esse nome para representá-lo enquanto pessoa profissional dentro de um mercado que ele já atuava indiretamente, porque ele era bancário. E ele saiu num programa de demissão voluntária. Aposentadoria precoce, por causa de uma das primeiras fusões que aconteceram no Brasil, que foi do banco que ele trabalhava, do Banco Comércio e Indústria, para o Banco Nacional. Então, ele já conhecia, né, muitos clientes, relacionava diretamente com os clientes, sabia quem tinha patrimônio e sempre sendo consultado a respeito de investimentos, porque, afinal de contas, ele era gerente de banco. E aí, ele estava fazendo o curso de Direito nessa ocasião e resolveu ir para a área do Direito Imobiliário e fundou a imobiliária. Então, ele atendia os clientes diretamente, por isso que eu ficava lá atendendo telefone, porque no período da tarde ele saía para atender esses clientes. Então, era uma imobiliária muito pequenininha, era eu e ele só. E eu fazia isso para ajudar a minha família, né? Meu pai bancário, como eu falei, minha mãe professora. Então, a gente era uma família, né, muito simples, somos ainda, inclusive, mas
eu trabalhava para ajudar. E aí eu passei no vestibular e fui fazer o curso de fisioterapia. Ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem disso. A área da saúde. A área da saúde, que era o que eu imaginava. Minha irmã mais velha, ela já fazia odontologia, também na área de saúde, ela é dentista. E eu fui para a área da saúde. Na época, os 2 cursos eram juntos, fisioterapia e terapia ocupacional. Meu sonho era fazer terapia ocupacional. Hoje, inclusive, eu sou voluntária numa instituição que atua diretamente com pessoas com deficiência, então eu acabei sim, de alguma forma se aproximando. Realizar meu sonho. Mas aí eu comecei a fazer fisioterapia e continuando a trabalhar na imobiliária. Quando eu comecei a fazer o estágio, eu parei, saí da imobiliária e senti falta. E falei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar a matrícula na faculdade e vou experimentar fazer administração. Quem sabe eu sigo, né, a carreira e a imobiliária passa a ser a minha carreira. E aí eu fiz isso. Me matriculei na UNA, que eu sou formada em administração de empresas. E desde que eu formei, eu sou empresária. Porque aos 23 anos, quando eu me formei, o meu pai me deu a chave da imobiliária. Passou a chave, literalmente, para você. Toma. Porque você é administradora de empresas? Então toma uma empresa para você. Olha só. Na época, meu irmão estava fazendo direito e ele se tornou sócio também. Hoje ele não é mais sócio, ele é nosso conselheiro, grande conselheiro. Ele tem uma participação ainda na sociedade, porque hoje nós temos 3 empresas, né? Criamos um grupo, na verdade. E na Celular, que é a detentora da marca Celular, e detentora também das cotas da Netmóveis, que depois nós vamos falar sobre isso se você quiser. Somos associados à rede Netmóveis, então ele tem a participação. Sim. Nessa empresa Celular Imóveis que nós herdamos, né, numa sucessão familiar. E depois de um tempo aí veio a minha outra sócia, irmã também, advogada também, que é a Daniela. Então hoje, papai já faleceu, meu irmão tem outra carreira, no paralelo, né? Ele é advogado do direito imobiliário, professor, consultor e procurador municipal também. Então, ele tem uma carreira e eu e Daniela fazemos a gestão da empresa. Daniela veio num outro momento da imobiliária, porque nessa época ela era ainda uma menina, né? Quando eu me tornei sócia da Celular. E então, aí, todos os filhos estão... Não, a mais velha, né, é dentista. Ah, certo. Então, todos os outros 3 se envolveram, de no certa negócio forma, no negócio do pai. Olha só. E isso dava muito orgulho a ele. E a minha irmã e minha mãe sempre acompanhando também, porque é uma empresa familiar, acaba envolvendo todo mundo. Então, desde 1989, ou seja, há 35 anos, eu sou empresária do mercado imobiliário. Então, você recém-formada recebe a chave, né? Foi um grande desafio, um dos grandes desafios. Nossa, e extremamente pioneira, porque muito jovem, mulher, recebendo isso, né? E acredito que o grande salto se deu na empresa já sob a sua gestão, Sim, né? Foi. Porque aí realmente eu, né, contratando funcionários, porque nessa época a gente tinha corretores autônomos já trabalhando conosco, mas como funcionário ainda não. A carteira de locação ainda era muito pequena, como eu te falei, muito restrita a esses clientes que eram do meu pai, que tinham patrimônio. Então, a empresa começou a evoluir a partir do momento que eu entrei na sociedade e fui me especializando, né, e buscando conhecimento, sempre. Eu acredito muito que a gente tem de criar o nosso próprio caminho. E o meu, realmente, como mulher, naquela ocasião, onde o mercado imobiliário era extremamente masculino, eu tive de buscar conhecimento em tudo que me abria as portas, especialmente cursos, congressos, sempre fui muito participativa, associações. Sim, mas eu acredito que essa lição, esse estilo do seu pai, de alguma forma, dos relacionamentos que vieram, inclusive, desde o banco, né, como você disse, de alguma forma influenciaram a forma como você construiu, né? Até hoje. Hoje, inclusive, eu estava, antes de vir para cá, numa palestra a respeito do modelo Disney de negócio, que tem a cara do Walt Disney. Eu falo lá na empresa, inclusive,
fica o convite para você e para todos de conhecerem a Celular. E logo na entrada tem uma parede inteira plotada com uma foto do meu pai entregando uma chave de um imóvel. Essa foto é muito importante, muito emblemática para nós. Então, nós pegamos realmente, né, adquirimos valores não só do relacionamento, mas até mesmo da gestão, porque lá no banco ele tinha literalmente as carteiras, né, as cartelas dos clientes, onde tinha entradas e saídas de dinheiro, as aplicações, então até a forma da apresentação dos nossos instrumentos de trabalho eram já com conhecimento Inspirados, de gestão do banco, que é extremamente rígida, Sim. extremamente auditável. Então, a gente trouxe muito disso também para a imobiliária. E ele não se afastou. Ele se afastou alguns anos depois. Então, ele tinha a sala dele lá e estava sempre relacionando com os clientes e conosco. Depois, realmente, ele ficou fisicamente durante uns 20 anos no escritório próprio dele, que aí sim ele atuava como advogado. E nós ficamos na imobiliária. Depois, os últimos 10 anos de vida dele, ele voltou para a empresa, ele que assinava os contratos, ele que entregava a chave, como temos lá a foto emblemática. Então, o papai estava sempre conosco, não só na condução do nosso trabalho, mas até no perfil mesmo de como desenvolvê-lo. E é uma empresa, né, de quase 50 anos de história, e eu acredito que nesse período todo você precisou fazer mudanças, né, evoluções Sim. ali e tal, muita coisa aconteceu nesse tempo, mas a essência, né, dessa personalização do atendimento, de alguma forma você busca manter, né? Buscamos sim, esse é o nosso propósito. Aliás, o nosso slogan é o jeito gente de comprar, vender e alugar imóveis. Então, realmente, a gente tem essa coisa do relacionamento mesmo, da personalização, né? É lógico, inclusive nós somos reconhecidos, né, por trazer inovação para a empresa, exatamente por causa disso que eu te falei, de estar sempre buscando o que tem de melhor para trazer para a nossa empresa. Né? Eu estava falando da Disney, vou voltar a falar, que eu e minha sócia estivemos agora em setembro, na Disney para o curso de gestão no modelo Disney. Então, assim, a gente sempre busca as melhorias dos nossos processos, do que é melhor, né, dos cases de sucesso, por isso que a gente está sempre lá com a cúpula acompanhando, porque é muito importante a gente estar inovando. Então, nós buscamos isso, mantendo o propósito, mantendo a experiência feliz do cliente, a segurança dentro da legalidade para os negócios, a parte comercial também, porque tem que ser interessante para o cliente, né? Sim. Aquele negócio sendo realizado. Então, são pilares extremamente importantes para o nosso trabalho. E a inovação, ou seja, a inovação eu entendo que uma coisa é tecnologia, outra coisa é inovação, né? Então, diferentes. Assim, a tecnologia, ou seja, nos dá ferramentas, mas inovar é fazer o que a gente faz de uma forma melhor. Então, assim, esse é o mote mesmo de eu estar há 35 anos sem enjoar. Sem pausas. Sem pausas, como empresária do mercado. E muito mais, né, dos 14, trabalhando dentro de imobiliária. Então, a busca da inovação é que me faz vibrar dia a dia, os olhos, olha, aquilo ali é diferente, eu posso trazer, né, a troca de experiências, a melhor forma de conduzir as coisas e as pessoas é o que me move. Adriana, e você tem alguns exemplos que você possa compartilhar com a gente, né, de aplicações mesmo dessa personalização, até dessas inspirações, como você falou, da metodologia Disney e tal, que vocês aplicaram e que deram realmente grandes resultados e mudanças aí para o celular ao longo dos últimos anos, ou recentes também, enfim? Sim, como eu falei, a gente está sempre focado. A gente investe muito nos treinamentos, né? Das pessoas que estão lá. E a gente tem sempre consultorias nos assessorando, como a cúpula, novamente. Parece que eu estou aqui para fazer propaganda, né? Mas não, porque realmente é verdade, faz parte da nossa história.
Então, a gente tem sempre consultorias, né, monitorias, para poder melhorar os processos. Então, eu acho que, como exemplo, é isso, assim, de não se acomodar da forma como estamos atuando. As associações, né, tanto a Netmóveis, como eu falei, a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que eu sou diretora lá, trouxe para a gente uma percepção, porque são imobiliárias referências no Brasil inteiro e a gente está sempre muito juntos, trazendo as melhores práticas, né, do mercado e são realmente imobiliárias exemplares. Então, a consultoria, voltando, a consultoria, hoje nós estamos lá na empresa, por exemplo, com a consultoria de marketing, consultoria de RH e consultoria, agora vai começar agora, financeira, que a gente já fez outras vezes e no momento a gente contratou consultoria novamente. Então, eu acho que um bom exemplo é esse, de estar sempre atento e buscar de fora. Eu sempre falo que a gente só enxerga a ilha se a gente sair da ilha. Nós não temos como sair da ilha, então tem que ser alguém de fora, né, uma consultoria, para enxergar a nossa ilha e ver lá o que a gente pode melhorar ali na urbanização dessa ilha, para que seja realmente um sucesso. Então, esse é um exemplo. E que mais que você perguntou? Desculpa. Eu tinha perguntado, né, sobre essa inovação também que você comentou, né, da diferença de inovação e tecnologia, o quanto que isso mudou, o que mudou, né, desde do início na Cellar, em função dessas inspirações que você comentou, né? A história é muito longa, Sim. né? A primeira inovação, por exemplo, eu ainda comentei aqui que eu datilografava os contratos, né, e os recibos, já deixava lá o recibo, só faltando a assinatura para os inquilinos irem lá pagar o aluguel. Os contratos eram feitos em 3 vias, datilografados. Se eu errasse no meio, eu tinha de fazer tudo de novo. Então, assim, a primeira inovação realmente foram os computadores, né? E isso foi realmente uma grande mudança. Depois veio a internet, né? Onde realmente os programas, né? Trouxeram uma grande inovação da forma da gente trabalhar, porque hoje é tudo através dos programas que são fantásticos, né? CRM, sistema de gestão administrativo da própria empresa. Então, os programas que vieram com essa questão dos computadores e da internet, tudo na nuvem. Para otimizar processo, né? De uma forma geral. Sempre otimizando processos, né? E aí agora tem um momento também muito, muito emblemático para a gente, que foi quando a Cellar fez 40 anos, né? Ou seja, em 2019. Naquela época, eu e a Daniela, minha sócia, nós buscamos saber tudo que tinha de novidade no Brasil, nas imobiliárias, que a gente pudesse trazer para o nosso momento 4.0. Olha que legal. Foi super legal esse momento. E aí nós trouxemos, na época não tinha assinatura eletrônica, não tinha garantia onerosa, não tinha antecipação de aluguel. E outras inovações que a gente trouxe, eu não estou conseguindo enumerar aqui, mas a gente fez um barulho, vamos dizer assim, em Belo Horizonte, a partir do momento que a gente trouxe todas essas inovações que ainda ninguém aplicava ou estava ainda de uma forma embrionária, e nós anunciamos o momento 4.0 da Cellar com a tecnologia e as inovações dos processos. Então, assim, foi realmente muito bacana esse momento. E isso foi muito interessante também, porque além de nos dar, né, essa roupagem de inovação para o mercado, para os clientes e tal, nos preparou para o que foi um susto, que foi a pandemia. Sim. Então, quando veio a pandemia, né, 2020, 2021, não é isso? A gente tinha acabado de implementar isso tudo na empresa. Olha só, não foi a pandemia, vocês já começaram preparados. O que aconteceu na pandemia foi que a gente estava preparado para fazer o home office, que a gente não tinha feito no 4.0, não. Isso não nos passou pela cabeça naquela época, mas a pandemia nos forçou a fazer essa questão do home office. O resto a gente já fazia. Já tinham se antecipado. Olha que legal, foi muito bom isso. Nos preparou realmente, né? Nossa, uma vantagem bem interessante. E aí veio
outros momentos. Eu deixei de falar que em 2005 a gente se associou à Netmóveis, né? Certo. A Netmóveis realmente é inovadora, foi inovadora, extremamente inovadora na época, porque hoje metade dos nossos negócios de venda a gente realiza através de negócios compartilhados na rede Netmóveis. Então, isso também foi um momento, voltando um pouquinho, né, para 2005, bem marcante. quando a gente quando a gente se associou à rede Netmóveis. E a Netmóveis não é só uma realizadora de negócio em parceria. A gente consegue fazer muita coisa, como é que fala? Com ganho de escala, né? Um treinamento, por exemplo, né, que eu faria na minha empresa, se a gente fizer a nível Netmóveis, é mais barato para a empresa e traz um ganho no alinhamento das pessoas, se fizermos associadamente, né? Os associados se desenvolvem de maneira conjunta. Otimiza o investimento, o recurso. Isso. Não é só um compartilhamento de portfólio, né? Marketing também, né? É um sobrenome para empresas. As empresas que são associadas à Netmóveis, elas já são percebidas de uma forma diferente. Porque para a Netmóveis acontecer, para o negócio Netmóveis acontecer, tem de ter uma ética extremamente forte, porque como que você vai compartilhar um negócio com uma pessoa que você não confia se ela fez o processo correto, se está dentro da legalidade? Então, isso traz uma base muito forte para a gente compartilhar negócios e operações. Então, isso é muito legal. Mas aí, voltando lá, desculpa, porque realmente eu tinha pecado de não ter falado em 2005, já fui lá para 2000 e tal. E aí, na época da pandemia, surgiu uma oportunidade, no meio da pandemia, de aquisição de carteira de imóveis pela Celular. Certo. Uma empresa aqui de Belo Horizonte, muito conceituada, mais ou menos com a mesma idade da Celular, uma empresa familiar, mas que eles não fizeram a sucessão. Sucessão também é um bom tema, né? E eles não fizeram sucessão. Todos os herdeiros tinham suas próprias profissões e não queriam tocar imobiliária. A imobiliária já estava, o fundador tinha falecido há 4 anos e a imobiliária estava só definhando, né? Porque não tinha realmente uma pessoa para tomar conta. Ficou com os gestores muito bons, inclusive. Uma delas trabalha conosco até hoje. Então, nós tivemos a oportunidade de adquirir essa carteira. E como essa imobiliária também era muito tradicional e muito conhecida aqui em Belo Horizonte, isso também demonstrou ao mercado a capacidade da Celular. Nessa ocasião, nós dobramos a nossa carteira com essa única aquisição. Isso é mais recente? Foi depois na pandemia. Foi 2021. 2021. Foi na pandemia. Então, vocês já estavam preparados em termos de reorganização de processos, a tecnologia apoiando, digitalização e tudo mais. Aí veio a pandemia, que foi uma necessidade, como você falou, a organização para home office, inclusive. E mais uma aquisição de carteira. Que veio logo na sequência. Que veio na sequência. Isso. Então, realmente foram mudanças bem impactantes em pouco tempo, né? Sim. E depois dessa, como eu falei, né, o mercado percebeu essa nossa competência, essa nossa movimentação, e fomos procurados por mais 4 empresas. Oferecendo carteira. Oferecendo carteira. Então, nós fizemos 5 fusões nos últimos 4 anos. Olha só. Né? Então, nós tivemos uma evolução não só do nosso portfólio, né, do nosso trabalho, dos nossos processos, mas especialmente a questão de cultura, porque cada uma dessas empresas tinha sua própria cultura, e mesclar isso e demonstrar para o cliente a segurança de que essa fusão é muito mais que uma fusão, é uma parceria, porque todos esses nós fomos convidados a assumir um negócio que já estava sendo realizado, né? Contratos em vigor. Então, para a gente demonstrar para o cliente que a gente tinha de trazer para ele algo melhor do que ele já tinha. Sim. Né? E a questão cultural, de adaptação, não foi fácil, nenhuma das fusões foi fácil, foi realmente desafiador, e nós tivemos de estar preparados internamente, e por isso a consultoria da nossa consultora de RH, da empresa que nos presta serviço de RH, para que isso tivesse o menor impacto para as pessoas.
lá dentro. Esse é um tema interessante, porque como você disse, quando se compra carteira tem essa grande preocupação, né, de manter o cliente que estava atendido por uma outra empresa, uma outra cultura, né, continuar prestando esse bom serviço, mas tem esse impacto muito grande no nosso time, né, de administração. Então, eu acredito que a estrutura de vocês estava melhor preparada do ponto de vista, né, de processo, como você disse, mas aí tem essa questão das pessoas, porque sabemos os desafios da administração, né, dessa intermediação dos interesses, não sei se opostos é a palavra, mas bastante divergentes entre o proprietário e o inquilino, né? São mesmo. E aí esse investimento, então, foi nesse momento, com o aumento de uma carteira de imóveis administrados, que vocês viram a necessidade de investir mais nas pessoas, no time, né? Inclusive, você falou que teve gente que veio, né, com essa carteira. Para a aquisição de todas essas carteiras, a gente faz um trabalho prévio, né? A gente analisa os contratos, a documentação, o perfil do cliente, né? O ticket médio, tudo isso é avaliado, inadimplência, tem uma cartilha lá para seguir. E uma das coisas que a gente fez questão em todas as aquisições de carteira foi trazer alguém, pelo menos uma pessoa, dessas empresas para virem junto se tornarem celular, né? Se tornarem celular. Porque essas pessoas têm o histórico e a cultura da empresa anterior para poder mesclar. A minha sócia sempre fala, é como se fosse água e leite, e aí tem de ir misturando, né? Para poder ficar homogêneo. Então, é muito importante nessa aquisição de carteiras, um bom estudo, foi muito importante. O estudo preliminar e essa passagem de forma orgânica e muito cuidadosa, porque se o cliente perceber que ele é uma mercadoria que foi vendida de uma empresa para outra, ele rapidamente ele busca outra pessoa para atendê-lo. Então, é muito importante fazer essa troca, né, de gestão de forma respeitosa ao cliente, né? Tanto ao inquilino quanto ao proprietário. E esse momento também foi um momento importante também para a gente revitalizar os contratos e, em contato com esses clientes, trazerem negócios também para venda. Claro. Né? Então, a coisa se retroalimenta. É muito bacana. É muito desafiador, como eu falei, é muito trabalho, é muita mudança, é muito investimento, especialmente nas pessoas, os clientes internos e externos. Mas traz, né, uma receita para a empresa, uma possibilidade de negócios, realmente onde o céu é o limite. Exato. Desde que seja muito bem tratado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse desafio com as pessoas na administração, né? Sim. Você sentiu mudanças ao longo do tempo? Essa questão da compra de carteira, da aquisição, dessa, né, recepção desses novos proprietários e novas pessoas na equipe, como você disse, você trouxe ali pelo menos 4 pessoas, né, para a equipe também. Como é que é essa questão, né? É o maior desafio ou foi uma surpresa para vocês esse desafio das pessoas, do time, ao longo do tempo na administração, especialmente com a compra de carteira? Sim. Às vezes a gente ficou um pouco frustrado, assim, em alguns destes momentos, porque a gente achou que as pessoas que estavam vindo, né, para Celular, iriam aderir mais ao nosso time, mas essa questão cultural realmente é muito difícil, né? Então, nem todas que convidamos, e foram mais de 4, bem mais de 4, poucas ficaram, estão até hoje, né? Mas todas que ficaram realmente incorporaram e entenderam a forma da Celular trabalhar. O que aconteceu também foi que o nosso time interno, por mais que a gente trabalhasse eles e conscientizasse do momento de crescimento da empresa, de expansão de negócios, eles tiveram um acúmulo de trabalho inegável, né? Então, e ainda
coincidiu que um pouco antes essa mesma equipe teve de negociar todos aqueles contratos na época da pandemia, né? Sim. Que a gente não imaginava o impacto que ia causar na vida das pessoas e todos os contratos sendo renegociados. Então, assim, Uma força-tarefa gigante, né? gigante. Então, assim, para as pessoas se manterem ali na empresa fortalecidas, né, e nós mesmos, né, porque tinha dia que eu falei, gente, eu não vou aguentar tanta pressão, né, tanta dificuldade, como é que a gente vai encaixar isso? Tem que ser tudo muito rápido, porque os contratos já estão aqui para a gente fazer a gestão, os clientes já estão ligando, então a gente teve de realmente ser muito resiliente. Né? Eu acho que a palavra resiliência nesse momento, nesse período, ela foi a palavra mais falada. Uhum. E os novos processos. Aí entra a questão da tecnologia, né, da inovação também, porque a gente teve de mudar tudo. Sim. Né? A forma de trabalhar. A forma de trabalhar, mudou. né? Colocar chatbot, por exemplo, que a gente não tinha, mas como trabalhar o número de clientes que a gente tem hoje sem ter a tecnologia do atendimento? A NIA, porque a nossa inteligência artificial chama NIA. Uhum. Então, colocamos a inteligência artificial, então, assim, a gente tem de ter as ferramentas apoiando o ser humano, porque, né, senão fica muito pesado mesmo o acúmulo de trabalho. Então, a união mesmo, né, de tipo assim, estamos juntos, né, vamos conseguir e tal, isso aconteceu, tivemos de aumentar o time consideravelmente, pessoas novas, e algumas não se adaptaram, não só as que vieram das outras empresas, mas os novatos que a gente contratou. E a gente ainda está, né, se acomodando nesse novo modelo da empresa, bem maior, né? Nós crescemos quase 400%. Então, é muito imóvel para administrar e a gente não quer perder a nossa excelência. E eu quero fazer um parênteses, porque isso não é só celular, por causa do crescimento. Depois da pandemia, né, todos nós adoecemos muito, né? Essa questão da ansiedade, da depressão, dessa mudança de era. Eu acredito que a gente está passando por uma mudança de era, até climática, né? Sim. Então, estamos tendo de estar muito atentos às pessoas, né? O cuidado com o emocional das pessoas hoje, eu acho que é o principal. Então, nós estamos fazendo lá agora uma área de convivência que a gente não tinha. A Celular funciona numa casa, volto a convidar, né, todos para conhecer. Então, é numa casa e é na Cidade Jardim, que é um lugar muito arborizado. Em volta da Celular nós temos 4 praças. Lá na Celular a gente tem uma cozinha, o pessoal almoça lá mesmo, tem lugares muito gostosos, a casa é muito boa. Mas ainda não tinha um espaço deles. Então, nós estamos agora fazendo um espaço de convivência, que vai ser fantástico, nos preocupando com o bem-estar, né, das pessoas no ambiente de trabalho. Esse é o investimento que nós estamos fazendo agora, coincidentemente. É fundamental essa questão realmente do suporte para garantir uma segurança psicológica, porque essas pessoas, né, são pessoas que vêm das suas histórias, das suas casas, e aí vão lidar com as expectativas, com as exigências, com as frustrações de inquilinos proprietários, né? Elas realmente precisam desse apoio, né, e um direcionamento para isso. Lá nesse espaço de convivência, para você ter ideia, nós estamos contratando um personal, quem quiser, obviamente, né, para 2 vezes por semana fazer academia lá mesmo, no celular. Olha que legal. Muito legal. E mesmo assim, nós, além do plano de saúde, que a gente sempre teve, odontológico também, apesar do odontológico ser por participação, né? Quem quiser aderir ao plano odontológico, aí a gente ainda colocou, eu não sei o nome atual, mas é o Gympass, que é Total Pass, tem isso, para as pessoas cuidarem da sua saúde, física, inclusive emocional, porque tem direito a 2 sessões de terapia por mês. Olha só. Então, isso é um benefício a mais que a gente criou lá na imobiliária, para além do plano de saúde ter o Gympass, porque realmente, né, o corpo precisa e a mente também. Então, a gente fez esse combinado lá. Outra coisa legal que fez o maior sucesso foi
o day off, que no dia do aniversário a pessoa não trabalha. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai aprimorando e trazendo para o colaborador para ele estar melhor. Sim, né? melhor preparado, melhor suportado ali. O funcionário feliz, cliente feliz, né? O ouvir o cliente fica mais leve, né? E é isso que a gente precisa hoje, ouvir as pessoas, né? Exato. E na parte de treinamento, né? A parte técnica mesmo. Hoje vocês têm algum tipo de projeto que vale a pena compartilhar aqui? Porque a gente escuta muito isso, né? Do tipo, nossa, como que treina as pessoas, né? Nessa correria do dia a dia, tem que atender cliente e tal, tem que fazer gestão. É claro que cada gestor, né, nós temos 8 gestores lá hoje, cada gestor treina a sua própria equipe dentro da tarefa específica do da setor, né, da responsabilidade de cada um. Mas a gente faz treinamentos da equipe como um todo. Fizemos esse ano excelência no atendimento com uma psicóloga, e aí durante uma semana a gente teve esse treinamento com ela. Então a empresa para mesmo no horário de expediente para poder treinar todos com a mesma linguagem, para que haja esse alinhamento do que a gente quer. Em setembro, não foi uma semana, não, foi o mês inteiro da lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato que é a base não só, né, dos negócios de locação, mas também os de venda. Então, recepcionista, corretor, gestor, diretor, todo mundo foi treinado durante o mês de setembro pelo nosso sócio, Fernando Júnior, que é um especialista e professor do direito imobiliário, e aí nós ficamos o mês inteiro treinando, e agora iniciamos o modelo Disney, né, de gestão. Além desses treinamentos em company, nós somos associados ao Secov, e no Secov tem a Universidade Secov, na Netmóveis tem a Universidade Netmóveis, Unicom, e então todos os treinamentos que o líder percebe que vai ser importante, que aí já é mais específico, né? Diferente do atendimento e da lei do inquilinato, que todos ganham, cursos específicos para os colaboradores, não só o treinamento interno, mas cursos específicos. Então, isso a gente faz no decorrer do ano. Inclusive, uma curiosidade é que o Secov tem o plano Programa de Qualidade e Excelência Empresarial. Foi fundado em 2006. Eu tenho muito orgulho desse programa, porque eu era diretora na época lá do Secov, e o presidente era o Ariano Cavalcante, e a gente preparou essa certificação desse programa de excelência, que ficou muito bacana, e ele acontece até hoje. E a Celular recebeu essa premiação, lógico que tem o prêmio azul, o prêmio prata, o prêmio ouro e o prêmio master. Prêmio não, certificação. E todos são calculados em função dos treinamentos que a Universidade Secov promove. E a Celular recebeu, seja de categorias diferentes, mas durante todos os anos, ininterruptamente. Isso demonstra a nossa vocação, né, em relação à profissionalização dos nossos colaboradores. Muito bom, muito bom. E é isso, como você falou, e reforça, né? É uma característica tua que a tua equipe, né, leva junto, e que você também coloca para eles. É o lado da mamãe, professor. É verdade, é verdade. Tem o lado do papai lá dentro e o lado da mamãe. E a questão das redes, como você disse, né? Seja a Netmóveis, seja o Secov, a BMI e tudo mais, como forma, né, de você se conectar com outras empresas que têm essa cultura também, né, de compartilhamento e de desenvolvimento. Claro, eu acredito muito na economia colaborativa. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho na questão da inovação e da personalização, né? Você comentou em algum momento comigo, antes da gente iniciar, sobre alguns projetos relacionados às diferentes gerações aí, né, de consumidores, de proprietários, inquilinos e tudo mais. A gente vive esse conflito, geração Z, né? Ainda convivendo simultaneamente com muitas gerações, o que não é de todo novo, né? A gente vem na história aí, gerações convivendo, mas nesse momento a gente ouve muito conflito, né? Seja de percepções, assim, entre os pais, os filhos, os netos. Como é que a Celular está trabalhando isso? Seja com relação a clientes, seja com relação ao próprio colaborador, porque também imagino, né, que vocês tenham isso, diferentes idades atuando juntos.
Como é que é essa questão das diferentes gerações hoje? Bem, isso é uma questão de inclusão, né? E então, assim, ter colaboradores, nós temos um corretor lá idoso, eu acho que ele tem aproximadamente, ele parece ter 70, mas eu acho que ele já deve estar beirando os 80, mas, e temos também agora uma recepcionista de 18 anos, então assim, lá dentro mesmo, né, a gente já percebe essa questão do olhar e da forma, né, do trabalhador, do colaborador, atuar dentro da imobiliária. E isso é muito rico. E então, falando desse spoiler que você já está dando, nós estamos com um projeto de planejamento estratégico para 2025 sendo iniciado, e uma das coisas que a gente quer é exatamente ter pessoas de gerações distintas atendendo especificamente outras gerações, né? A gente ainda não sabe, que ainda está em estudo, se realmente a melhor pessoa para atender um 50 mais é um 50 mais ou não, ele quer ser atendido, isso a gente ainda está pesquisando, e é uma inovação, né? Porque essa questão geracional, ela é muito recente, porque como as últimas gerações, elas mudaram muito rápido, e a geração 50 mais, para não falar mais ainda, né? Porque hoje uma pessoa de 70 anos, minha mãe tem 85 anos e ela quer comprar imóvel, quer alugar imóvel, ela está ali, ela é uma pessoa, um cliente em potencial. Então, assim, super ativa. Então, o envelhecimento saudável dessa geração faz com que eles estejam ali junto conosco, que nós temos que saber conduzi-los, né? Não podemos achar que eles não têm capacidade para realizar um negócio, né? Como também os jovenzinhos ricos, né? Porque tem tanta hoje essa questão do investimento imobiliário, que até pouco tempo atrás o pessoal não dava valor. Hoje, o pessoal jovem já está dando valor, já está querendo ter o seu próprio imóvel. Isso é novidade. Sim, de uma geração para outra isso mudou, né? Mudou muito. Podemos falar muito sobre isso, porque realmente, e eu estou estudando sobre isso, porque a gente quer em 2025 pensar nessa questão de abordar as gerações da melhor forma como elas querem ser abordadas dentro da nossa prestação de serviço. Que incrível, muito bonito isso. Legal, né? Esse olho para a diversidade, né? Para a inclusão, como você falou, em todas as frentes, né? Sem dúvida. Interno e externo. Interno e externo. Diz muito sobre vocês, né? Sobre a cultura da empresa. Sim. Muito bom. Sim. E eu queria saber mais um pouquinho, alguma coisa que você conte pra gente de futuro, como é que vocês estão se preparando, né? Além dessa frente de diversidade, o que você está vendo para o mercado, né? Nesse momento agora? No momento, eu estou adorando e estudando também sobre green buildings, que é realmente essa questão muito mais arquitetônica e da construção, mas que reflete ali no desejo do cliente no dia a dia, né? Então, essa questão do verde dentro da arquitetura está realmente me encantando, e acho que desde a pandemia, né, quando a gente teve aquele movimento dos clientes perceberem que a casa deles não estavam adequados à família, então muitos procuraram casas para comprar, apartamentos maiores, para ter um home office, o espaço do trabalho, do estudo do filho. Então, essa evolução do mercado, especialmente desde a pandemia, trouxe muito essa questão da qualidade de vida no trabalho e em casa, e o lazer e tudo. Então, essa questão da tendência dos imóveis verdes, eu acho que cabe aí uma atenção especial de quem atua no mercado imobiliário, porque eu acho que é uma super tendência. Como uma oportunidade em função dessa demanda por lugares mais confortáveis nos seus diversos, né, significados aí, mas buscando essa qualidade de vida. Exatamente. Então, eu acho um novo jeito de morar, né? É um jeito, nossa, e delicioso, né? Acho que é o que todo mundo quer. A proximidade com a natureza, então isso traz para nós seres humanos, né, um pé no chão que pode fazer muito bem para as nossas relações humanas. Bom. E desafios, assim, o que você encontra como o grande desafio como gestora, né, do mercado, especialmente na locação, que é o grande carro-chefe de vocês, mas mesmo na frente de vendas também, o que você vê como desafios?
nos próximos anos? Parece clichê, mas é verdade. A captação de imóveis é um grande desafio, porque os clientes ainda não têm a percepção da importância, né, de se escolher uma imobiliária que esteja compatível com o que ela espera. Então, às vezes, a gente não consegue demonstrar isso ainda do jeito que gostaríamos para o cliente, para o novo cliente. Porque o cliente que está ali dentro relaciona conosco, isso. Ótimo, mas os novos clientes, e nós não gostamos de que seja personalizado. Então, assim, não adianta fazer uma propaganda no jornal, não é isso que vai nos chegar ao nosso jeito, né, para o cliente. Então, como captar imóveis é hoje um desafio. Desculpa te interromper, mas aí a aquisição de carteira seria uma alternativa na tua visão? Foi uma alternativa, mas no momento eu não tenho interesse de fazer novas aquisições grandes, certo. Né? Porque eu ainda estou organicamente organizando minha empresa. Daqui a um ano eu acredito que eu já esteja animada de novo, mas como eu falei, a estrutura que isso demanda, ela é muito grande, né? Então a aquisição de carteira, ela traz saltos importantes, mas o crescimento orgânico que agora eu estou atenta, teu foco, né? Que é exatamente trazendo novos clientes, novos imóveis, novas mercadorias para os clientes que a gente atende, e isso tem de ser dentro do nosso nicho de mercado, né? Não é, como eu falei, não adianta fazer uma propaganda nobre da TV. Então, assim, isso é desafiador para todos os imobiliários, eu acredito. Sim. Para fazer dentro do nicho, da expertise de cada um. E essa questão das pessoas mesmo, porque a gente está passando, não saberia dizer, por um momento que as pessoas estão muito insatisfeitas, no geral, né? E estão muito ansiosas, então elas não esperam o corpo acomodar, assim, vamos dizer assim, no trabalho, né? Já buscam novas coisas, então esse turnover é preocupante. Então eu acho que a gente dar essa experiência para o cliente, para o colaborador, e o treinamento faz com que ele esteja com mais adesão à empresa e consiga fazer uma carreira, que é o que a gente quer. Né? A gente quer pessoas que queiram crescer conosco, crescer dentro das imobiliárias. E as pessoas estão muito ansiosas. Então, acho que isso é um desafio também, não só na minha empresa, mas eu acho que em todas e em todos os segmentos, pelo que eu vejo. Concordo 100%. A gente fala muito sobre isso com os nossos clientes, mesmo dentro da cúpula, é uma grande preocupação para a gente atrair pessoas, né, afinadas com a nossa cultura, fazer com que essas pessoas se sintam identificadas com o projeto, né, se engajem, e com isso, como você falou, equipe satisfeita, cliente satisfeito, e aí você faz aquele, né, gera aquele círculo virtuoso, né? E é time, né? Vão treinar junto para ganhar o campeonato, né? Se não for no treino, não vai jogar bem e tal. Então é legal. Muito bom. Adriana, parabéns pelo trabalho. Obrigada, muitíssimo obrigada por compartilhar aqui. Gostei muito de conhecer a história, um pouquinho mais do trabalho de vocês. Obrigada. Espero que, né, sucesso para vocês. Obrigada. E que vocês continuem realmente inspirando outras empresas aí e nos ajudem, né, nessa transformação do mercado imobiliário, que é o nosso grande propósito. Claro, estamos juntos, e eu fico muito feliz de estar aqui, né? Eu gosto muito de estar compartilhando o pouco que eu sei. Eu acho que a gente vai crescendo juntos mesmo. Vamos. Obrigada. Obrigada. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.